Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que com vocês esteja tudo bem. Hoje, a Prof. Joyce veio aqui para nós fazermos a nossa terceira videoaula das nossas revisões. A nossa apostila é a apostila lá do primeiro bimestre, certo? Então, nós vamos fazer a revisão da unidade número 3. Correto? Vamos comigo, então, vamos viajar pela história da antiguidade. Hoje nós vamos falar da Mesopotâmia, hoje nós vamos falar do Egito. Quais são as características dessas civilizações? Quais são as semelhanças? Quais são as diferenças dessas civilizações? Então, hoje, nossa revisão está lá na unidade número 3 da nossa apostila do primeiro volume do primeiro bimestre. Vamos viajar comigo? Vou compartilhar com vocês aqui a nossa tela. Olha só, nós temos aqui, então, a capa da nossa unidade, correto? E na capa da nossa unidade nós temos aqui, ó, o crescente fértil, Mesopotâmia e Egito, essas duas civilizações, nós vamos falar deles hoje. Então, crescente fértil. Fértil vem de fertilidade, porque essas duas regiões se desenvolveram no curso dos rios, certo? A Mesopotâmia é a primeira cidade que nós temos notícia da história. Ela fica localizada, se a gente pegar aqui o nosso globo terrestre, nós vamos ter aqui, ó, primeiro o continente americano, no qual nós vivemos, depois do Oceano Atlântico nós temos o continente africano, a Europa, tá? O Egito fica na África, bem aqui em cima, certo? Bem aqui no nordeste da África. E nós temos a Mesopotâmia, que atualmente é o país iraquiano. Então, para a gente localizar essas duas regiões, nós temos o Iraque, seria a Mesopotâmia, e o Iraque fica no Oriente Médio. Está na região conhecida como Oriente Médio, na Ásia. Tá? E o Egito, no norte da África. São as duas primeiras regiões que nós temos notícia da história que as civilizações começaram a se desenvolver, né? Primeiro na região do Oriente Médio e no Egito. Alguns historiadores falam que foi ao mesmo tempo que nós temos a civilização egípcia se desenvolvendo, nós temos também a civilização mesopotâmica. Lá na Mesopotâmia a gente tem notícia de uma cidade chamada Ur, que fica bem no sul da Mesopotâmia, que era a primeira cidade que se tem notícia na história. O que nós sabemos é que essas duas regiões se desenvolveram por conta dos rios, por isso o crescente fértil, porque elas estão num lugar que tinha vários rios e que daí tinha fertilidade. Olha só, é uma região que faz como se fosse uma lua, como se fosse uma lua crescente, sabe? E nesta lua crescente, nós vamos ter a fertilidade a partir destes rios, que tinham épocas que enchiam e tinham épocas que a maré baixava. E quando essa maré baixava, nessa região ficava recheada de humus, o solo ficava muito fértil para que eles conseguissem desenvolver as suas atividades. Essa primeira imagem que a gente tem na nossa apostila lá do primeiro bimestre, da unidade 3, essa imagem que vocês estão vendo aqui é um zigurate. O zigurate é como se fosse uma pirâmide, ele lembra uma pirâmide, só que ela não é pontuda, ela é plana em cima, né? Mas ela tem sua base maior, né? Então, os zigurates eram construções muito comuns lá na Mesopotâmia. Então, haviam muitos zigurates na Mesopotâmia. Eles acabaram praticamente desaparecendo. O que nós temos de zigurates hoje é só a base, só os resquícios dessas construções. Porque os mesopotâmicos trabalhavam com argila, como se fosse um tijolo hoje, né? Ele é menos resistente, por exemplo, do que as rochas. Por isso que lá no Egito nós temos ainda as 3 principais pirâmides, que é um lugar de visitação muito importante, turístico, né? As pirâmides do Egito são lugares
turísticos, são lugares muito importantes para o turismo do Egito por conta da resistência. As pirâmides eram feitas com pedra calcária. Cada pedra daquela poderia ter toneladas, o peso de cada uma daquelas rochas, cada uma daquelas pedras que remontam e recontam a história do Egito. Já aqui na Mesopotâmia, eles não conhecem esse material, eles não têm acesso a esse material. Então, eles trabalham com argila, são os percussores ali dos tijolos. Por isso que a resistência é muito menor e a gente não vê zigurates ainda assim nessas construções, só remontagens, né? Para a gente ter ideia de como era. Hoje nós só temos as bases desses zigurates, né? Olha só. E nós temos aqui uma pirâmide, tá? Nós temos as 3 principais pirâmides no Egito. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre essas 3 principais pirâmides, né? Que são muito importantes. Que é Quéopis, Quefre e Miquerinos, essas 3 pirâmides. Tá? Aqui é um exemplo dessas construções, né? Para a gente ter noção. Então, aqui é Mênfis, também no Egito. Então, nós vamos ter vários tipos de pirâmides espalhadas pelo Egito. As pirâmides eram construções feitas com o principal objetivo de guardar o corpo do faraó, porque ele acreditava na vida após a morte. A inspiração para esse tipo de construção era nos próprios montes que eles tinham no meio em que eles viviam, ou seja, a própria vegetação, os próprios montes que os cercavam serviram de inspirações para que eles construíssem essas pirâmides. Muito bem, nós vamos ter tanto na Mesopotâmia quanto no Egito os principais rios. No Egito, quem é que lembra? É o rio Nilo, certo? Então, no Egito, nós temos o rio Nilo, o principal rio do Egito, onde acontece, quando tem a história de Moisés, né, uma das pragas de Moisés as pragas enviadas por Deus, que Moisés vai falar ao faraó, o faraó não liberta o povo hebreu, ligada ao rio. É ligada ao rio Nilo, onde o rio Nilo torna-se sangue. É uma das 10 pragas do Egito. Ou seja, o rio Nilo é a base de toda a civilização do Egito. Eles dizem que o Egito é a dádiva do Nilo, é o presente do rio Nilo. Por quê? Porque são regiões desérticas. Então, todas essas civilizações, elas vão se desenvolver no curso dos rios, para fazer agricultura, para conseguir sobreviver. E na Mesopotâmia, nós também vamos ter 2 rios daí. Não vamos ter um, vamos ter 2. O rio Tigre e o rio Eufrates, que cortam o país iraquiano hoje. Se a gente pegar o mapa, a gente vai ver o Iraque e nós vamos ver os 2 principais rios. O rio Tigre e o rio Eufrates. Esses rios, eles também estão descritos lá na Bíblia. Lá na Bíblia, descreve-se o Jardim do Éden, primeira cidade que se tem notícia na história. E no Jardim do Éden, ele era geograficamente no meio de 2 rios, o rio Tigre e o rio Eufrates, que são os rios que cortam o Iraque hoje. Tá? Então, esses 2 rios eram muito importantes para a civilização da Mesopotâmia, assim como o rio Nilo. Tá? Vamos lá. Olha a crescente fértil aqui. Olha o que eu acabei de falar para vocês, tá? Nós temos o Egito, mostrando aqui no mapa, o Mar Mediterrâneo, o Mar Vermelho. Lembra da história de Moisés também, que atravessa o Mar Vermelho. Moisés sai do Egito junto com o povo, sai do Egito e atravessa que mar? O Mar Vermelho. E o Iraque é onde nós temos a Mesopotâmia, nossa localização hoje, dessa civilização que nós estamos estudando. Dizem que essa civilização é um pouco maior, ainda pegava a Síria, a Jordânia, mas a principal região seria o Iraque. Ó, aqui é a imagem que eu falei para vocês, parece uma lua crescente. Por isso, crescente fértil. Olha os rios que eu falei para vocês. Aqui nós temos, na Mesopotâmia, o rio Eufrates e o rio Tigre, que cortam a Mesopotâmia. E no Egito,
O Rio Nilo, vocês sabiam que o Rio Nilo já foi considerado o maior rio do mundo? Quando eu tinha idade de vocês, nós estudávamos que o Rio Nilo é o maior rio do mundo. Depois de muitas pesquisas, descobriu-se que o Rio Nilo é o segundo maior rio do mundo, que o maior rio do mundo é o Rio Amazonas, que corta o nosso país, certo? E o Rio Nilo, então, saiu da categoria de maior rio, né, para ficar em segundo lugar. Só que as margens do Rio Nilo, ou seja, ao redor do Rio Nilo, nós temos as margens mais férteis que se tem notícia da história, ou seja, tudo que se plantava perto do Rio Nilo, eles conseguiam colher em grande quantidade, por conta da fertilidade do sol. A mesma coisa acontecia aqui na Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates. Só que tinha uma diferença. Ambos os rios, tanto o rio Tigre e o rio Eufrates da Mesopotâmia, quanto o rio Nilo do Egito, tá? Eram rios que passavam por períodos de cheias. Então, na época do inverno, parte da água ficava congelada. Quando o inverno acabava, essa água que ficava nas montanhas desgelava e aí vinha com tudo, aumentando o nível desses rios. A diferença é que no Rio Nilo, essas cheias elas eram mais equilibradas. Ou seja, quem morava no Egito, os egípcios, conseguiam cuidar, conseguiam fazer diques, conseguiam fazer canais de irrigação, utilizando essas cheias do rio. Elas não eram tão violentas, essa é a palavra correta, elas não eram tão violentas. Agora, as cheias do rio Tigre e do rio Eufrates, elas eram muito mais violentas, elas chegavam com muito mais força, podendo destruir tudo que vinha pela frente. Então, ambos os lugares, eles tinham que fazer um sistema de diques, um sistema de contenção das águas, né, para conseguir viver bem durante o período de cheias do rio, que eles não conseguiam fazer a prática agrícola, e durante os períodos da baixa do rio, onde ficava depositado nesse solo muito humus, em que eles conseguiam plantar. Correto? A diferença é que no Egito essas cheias elas eram mais tranquilas, então eles conseguiam administrar de melhor forma, e lá na Mesopotâmia, essas cheias eram muito mais violentas e aí poderia destruir tudo. Eles tinham que arrumar uma forma de conseguir viver da melhor forma possível nessas regiões, tá? Olha só, a gente vai ver que na Mesopotâmia e no Egito haviam formas de trabalhos parecidas e outras diferentes. Primeiro, a palavra Mesopotâmia significa terra entre rios, certo? É uma palavra grega que significa terra entre rios, ou seja, é uma região que cresceu no meio dos dois principais rios, que é o rio Tigre e o rio Eufrates, né? Na Mesopotâmia tem os principais povos, os povos sumérios, os povos acádios, os povos babilônicos e os povos assírios. Os povos sumérios viviam no sul, tá? E os assírios lá no norte e os babilônicos no meio, na região central. E é bem interessante, porque os assírios lá no norte, eles usam metal e eles são muito guerreiros. Os sumérios, no sul, eles inventam a escrita. Então, o primeiro povo que criou a escrita, ou seja, eles deixaram de viver na pré-história para viver na história, é o povo sumério, é o povo da Mesopotâmia. Eles foram os criadores da escrita. Era uma escrita toda por símbolos. Como é que eles escreviam? Eles pegavam blocos de argila, como a gente tem hoje, compra em qualquer lugar, abriam esse bloco de argila, pegavam como se fosse um estilete, fazendo esses desenhos, né, e carregavam esses tabletes de argila com as suas escritas, com os seus desenhos, a chamada de escrita pictográfica, né? Foram os sumérios que criaram, foram os sumérios que inventaram a roda, sim, o iogurte também. Então, é um povo extremamente cultural, que trouxe muitas coisas importantes para a nossa civilização. E os babilônicos, que viviam bem no centro, fizeram o primeiro conjunto de leis da história. Então, hoje, as pessoas que estudam direito, que vão se formar em
por exemplo, se formarem advogados ou advogadas, elas vão estudar o primeiro código de leis da história, que é o Código de Hammurabi, ou seja, é o primeiro código de leis da história, porque o rei Hammurabi resolveu escrever um conjunto de leis para falar o que as pessoas podiam fazer, o que as pessoas não podiam fazer, como elas deveriam se comportar, como os crimes deveriam ser punidos ou não. Então, é bem interessante esse primeiro código de leis que foi criado lá na Mesopotâmia pelo povo babilônico. E lá na Mesopotâmia, além de significar terra entre rios, além de ter esses povos que habitavam a Mesopotâmia, algo bem interessante é que a Mesopotâmia era dividida em cidades-estados. Olha só, presta bem atenção no que a prof vai falar. Cidades-estados significa, tá, gente? Significa cidades que são autônomas, que têm suas próprias leis, que podem se organizar, ou seja, elas têm laços culturais que os aproximam, mas eu tenho a minha própria lei, eu sou autônoma, eu decido o que eu vou fazer, como eu vou fazer, eu tenho a minha sede administrativa, eu cobro os meus impostos. Então, na Mesopotâmia, não havia um rei na Mesopotâmia. Não havia um grande líder na Mesopotâmia. Haviam cidades-estados. Cidades-estados que viviam de forma autônoma, que tinham suas próprias leis, que tinham seus próprios deuses, certo? Lá na Mesopotâmia, eles eram politeístas. Eles acreditavam em vários deuses. Tá? E no Egito era diferente, tá? No Egito, então, nós vamos falar que o Egito é a dádiva do Nilo. Tudo se desenvolveu ao redor das margens do rio Nilo, como nós já falamos. E lá no Egito, nós vamos ter o quê? O faraó. Então, no Egito, nós temos um grande líder que vai unificar. O Menes foi um faraó que unificou o território do Egito. O Baixo Egito com o Alto Egito se tornaram um único território, certo? Muito importante. Então, ele unificou os territórios e ele se tornou faraó. Faraó quer dizer representante dos deuses. É ele que comanda tudo. Então, não existem cidades autônomas no Egito. É o oposto da Mesopotâmia. Enquanto na Mesopotâmia cada cidade pode se organizar, no Egito não. Tudo parte de onde? Do faraó. O faraó representa os deuses na terra. Então, ele deve ser respeitado. Correto? Olha só, assim como na Mesopotâmia, no Egito nós vamos ter a agricultura. No Egito nós vamos ter as cheias do rio Nilo também. E no Egito nós vamos ter um tipo de escrita, chamada escrita hieroglífica. Então lá na Mesopotâmia, tá? Eles são os inventores da escrita. Correto? Na Mesopotâmia, a escrita chama-se escrita cuneiforme. Não se importem com a palavra, tá? A escrita cuneiforme é escrita nos tabletes de argila, todas por símbolos. Lá no Egito, tinha uma planta chamada papiro. Uma planta que tinha em grande quantidade. O papiro, gente, daí vem a palavra papel, certo? O papiro era uma planta em que eles abriam, tiravam o caule, como se ela, né, desmontasse ela em partes, né? E esse caule era colocado um ao lado do outro, colocava-se um peso sobre essa planta. Essa planta tinha tramas, uma trama se ligava à outra, e depois de alguns dias formava-se o papel. Então, os primeiros desenhos, as primeiras ilustrações, as primeiras escritas do Egito, né, eram lá na argila, e depois eles inventaram, então, o papiro. Daí vem o nosso papel até os dias de hoje. Eu vou mostrar para vocês, eu tenho aqui um papiro. Tá? Eu tive uma amiga que foi para o Egito. Ela trouxe para mim de presente. Está aqui nesse quadro para não pegar umidade. Certo? Esse é um papiro, gente. Olha só. Vou botar bem pertinho para vocês verem. Tá? Um papiro. Tá? Então, olha as tramas do papel. Certo? Se eu tirar aqui para vocês verem, ó.
Vou tirar para ficar melhor, para vocês conseguirem observar. Ó, aqui, ó. Vou botar pertinho para vocês verem. Tá vendo a trama aqui, ó? Vou virar ao contrário. Que era feita de forma manual. E a escrita é a escrita hieroglífica. Os hieróglifos, nós conseguimos ler ele da forma normal, de trás para frente, de cima para baixo, de baixo para cima, de todas as formas. Então, foi uma escrita muito difícil depois deles conseguirem identificar, deles conseguirem saber, deles conseguirem se organizar, né, para conseguir entender o que estava escrito, para identificar. Então, hoje, existem vários egiptologistas, pessoas que são específicas, que estudam a história do Egito e que entendem e que conseguem traduzir os hieróglifos, tá? Então, lá na Mesopotâmia, nós vamos ter o quê? Lembrem-se, a escrita cuneiforme, na argila. No Egito, nós temos o papiro, certo? E a escrita cuneiforme, né? Lá no Egito, nós também vamos ter a mão de obra escrava, vai ser muito comum no Egito. Certo, gente? Os servos e os escravos. Ó, a escrita na Mesopotâmia e a escrita no Egito, como nós já falamos. Olha aqui, a escrita mesopotâmica cuneiforme, certo? Ou era em rocha ou era em argila. O primeiro código de leis lá dos babilônicos, eles chegaram a escrever, cravar esse código em rochas, para nunca mais ser esquecidos. E parte dele nos blocos de argila, certo? E no Egito nós vamos ter, ó, o que eu falei para vocês, os hieróglifos, correto? Também uma escrita pictográfica, pictografia de desenhos, de imagens. Certo, gente? Ó, o Egito e na Mesopotâmia, eles eram o quê? Politeístas. Politeístas, vários deuses. Certo? Quando a gente lembra de português, polissílaba. Polissílaba quer dizer que uma palavra tem mais de 4 sílabas, né? E politeístas, eles adoram vários deuses. Tanto aqui nos zigurates, que possivelmente eram construções que eles também faziam para poder fazer observação, tanto das estrelas como para poder fazer homenagem aos deuses, quanto nas pirâmides também do Egito. Olha só, o Código de Hammurabi, que eu falei para vocês, que é o primeiro conjunto de leis que se tem notícia na história, ele é um código de leis que nós chamamos de olho por olho, dente por dente. O que isso significa? O que eu fazer vai acontecer igual comigo. Então, se eu matei alguém, eu vou ser morto. Se eu cometi latrocínio, roubei, furtei, eu tenho a minha mão cortada. Se eu fiz isso novamente, eu tenho a outra mão cortada. A lei de talião significa olho por olho, dente por dente. O que você faz, você recebe da mesma forma em troca. Esse era o Código de Hammurabi lá da Mesopotâmia, ou seja, dos babilônicos. Olho por olho, dente por dente. Aqui na apostila de vocês vai ter um documento que vai falar sobre isso, que é bem interessante. Fala assim, ó. Se alguém, em um processo, se apresenta como testemunha de acusação e não prova o que disse, se o processo importa a perda da vida, ele deverá ser morto. Ou seja, se ele culpou alguém e ele não tiver como provar isso, e a pessoa pode ser morta por conta disso, ele não provou o que ela fez de errado, ele vai ser morto. Então, significa dizer olho por olho, dente por dente. Ou seja, tudo que eu fizer é na mesma moeda, certo? No Egito, por exemplo, na religião egípcia, que eles acreditavam em vários deuses, eles acreditam na vida após a morte. Isso mesmo. Para quem gosta do filme Percy Jackson, também tem umas coisas assim, ali a mitologia
é grega, né? Mas na mitologia grega você também tem a questão, né, do mundo dos mortos. Na religião egípcia, a gente também tem o mundo dos mortos. E também tem uma vida após a morte. Por isso que os faraós mandavam construir as pirâmides, porque eles acreditavam na vida após a morte, tá, gente? Então é o seguinte, por eles acreditarem na vida após a morte, eles mumificavam os corpos. Pegavam os corpos e transformavam em múmias. Era um processo muito caro, então não era todo mundo que era transformado em múmia, era só quem tinha dinheiro, né? E muito demorado. Então, primeiro, para transformar numa múmia, eles deixavam o corpo da pessoa para desidratar, de 30 a 60 dias no sal. Aí o corpo desidrata, fica todo murcho. Depois, eles vão preenchendo esse corpo. Antes disso, eles têm que tirar os órgãos, né? Todos os órgãos são retirados. O cérebro é retirado pelas narinas, eles abrem e retiram os órgãos e deixam só o coração. Porque na crença deles, quando eles se encontrarem com o juiz dos mortos, que é Osíris, Osíris vai colocar na balança o coração da pessoa e uma pena. Se a pena for mais pesada do que o coração, ele não vai desfrutar do reino dos mortos, né? Era uma crença deles. Então, tira-se o cérebro pelas narinas, tira-se todos os órgãos, só deixa o coração, e aí mumifica o corpo. Deixa esse corpo com sal, 30 a 60 dias, tira, daí fica tudo murcho, fica como se fosse um osso, aquela pele, né? E aí, aqui naquela pele, eles vão preenchendo. Preenche com mirra, com óleos, preenche com serragem, né? E aí, depois desse preenchimento, tá pronto, tudo certinho, eles colocam uma máscara mortuária, né? E aí, esse corpo está mumificado, ele vai poder sobreviver. Existem múmias, tem um museu em Curitiba, que a prof foi conhecer, Curitiba, né, no Paraná, que é o Museu Egípcio, e lá a prof viu uma múmia. Tem réplicas, mas tem uma verdadeira. Eu tive numa exposição também em São Paulo, a prof foi ver, exposição só sobre o Egito. E lá também a prof teve a oportunidade de ver uma múmia de perto, de verdade mesmo, não só dos livros, né? Então, ela tem todas as feições, cílios, né? Consegue as unhas, tudo perfeito. E tem múmias de 3, 4 mil anos atrás, né? Era porque eles acreditavam na vida após a morte para preservar o corpo. Então, a mumificação era feita com o objetivo de preservar o corpo. E dentro do sarcófago, que é o caixão, né? Onde se coloca a múmia, ele é todo pintado à mão. As paredes das câmaras mortuárias, das pirâmides, são todas pintadas à mão, contando a vida desse faraó, contando a vida dessa pessoa, como elas viviam, né? De que maneira, toda ilustrada. Aqui mostra o faraó, como se fosse o faraó, e o poder que ele tem. Ele está com o cetro da justiça aqui, e o outro também, porque ele tem o poder do Alto e do Baixo Egito. Ele comanda tudo. Certo? Olha aqui Osíris, ó. Isso aqui seria o deus Osíris da mitologia egípcia, pesando o coração das pessoas para ver se ela seria digna ou não, tá? Do reino dos mortos. Então, eles acreditavam, por isso que eles mumificavam os corpos. Vocês sabem que é bem interessante, que como os egípcios mumificavam os corpos, algo que é bem interessante é o seguinte, eles conheceram muito mesmo da medicina. Então, os egípcios sabiam muito sobre medicina por conta da mumificação, por conta desse contato que eles tinham com o próprio corpo humano. E aí desenvolvia-se a medicina. Aqui, gente, as pirâmides eram realmente uma obra de engenharia gigantesca. Por muitos séculos, as pirâmides foram as maiores construções do mundo, tá? Com prédios maiores de 15 a 20 andares. E como que elas eram feitas, né? Elas são feitas com blocos de calcário, blocos, pedras gigantes. Cada pedra poderia ter aproximadamente 2 toneladas, até mais. Essas rochas calcárias vinham pelo Rio Nilo. Quando eles chegavam aqui, eles faziam a construção da pirâmide de dentro para fora,
certo? Num sistema de contrapeso, é um sistema de encaixe. Se a gente conseguir se aproximar aqui, é uma rocha gigante, uma encaixada na outra, é um sistema de encaixe. Então, a base é muito maior para dar sustentabilidade, né? Porque é tudo com rocha, e isso vai diminuindo. Então, todo esse sistema de contrapeso, encaixando uma rocha na outra. Só que eles não tinham guindaste para fazer isso. Então, tudo era feito de forma manual. Tinha que ter muita engenharia, muito conhecimento de matemática para conseguirem fazer esse tipo de construção nesta época de 3, 4, 5 mil anos atrás. Certo, gente? E aí nós temos as 3 principais pirâmides que eu falei para vocês, que é Kelps, Khafre e Mycerinus, que são as 3 pirâmides do complexo de Gizé, que é uma região hoje muito visitada, que fica na capital do Egito, que é o Cairo, certo? A capital do Egito é o Cairo. Aí nós temos hoje o Iraque, a capital do Iraque é Bagdá, certo? Então vamos fazer uma retrospectiva dessa unidade agora bem rapidinho. Essa unidade, então, fala sobre a Mesopotâmia e sobre o Egito. 2 civilizações que se desenvolveram há mais de 3 mil anos atrás, o Egito no norte da África e a Mesopotâmia na região que nós conhecemos hoje, o país hoje é o Iraque, no Oriente Médio. Essas 2 civilizações se desenvolveram por conta dos rios. Na Mesopotâmia, o rio Tigre e Eufrates. No Egito, o rio Nilo. Tudo se desenvolveu no curso dos rios. Então, eles viviam da prática agrícola, viviam da agricultura e das cheias desses rios, que no rio Nilo era muito mais controlada e na Mesopotâmia de forma muito mais violenta. Na Mesopotâmia, eles viviam em cidades-estados, cada cidade tinha sua própria lei, sua própria forma de organização, né? Sua autonomia, certo? E nós temos 3 principais povos: assírios ao norte, babilônicos no centro e sumérios ao sul. Assírios é o povo guerreiro que desenvolve metal, armas. Babilônicos, o povo que desenvolveu o primeiro código de leis da história. E os assírios é um povo cultural que inventa a escrita, que inventa a roda, que inventa o iogurte, né? É um povo extremamente cultural que deixou muitas heranças para nós. Inclusive a utilização de tijolos feitos de argila, que são as olarias até hoje, são heranças lá da Mesopotâmia. Já no Egito não tem argila. Então, as construções não podem ser feitas de barro, não podem ser feitas de argila. Como é que eles vão construir? Com pedra, com rocha, pedra calcária, que tinha grande quantidade nessa região. Nessa região do Egito também não tem madeira, eles têm que comercializar. Eles compram de um povo chamado fenícios as madeiras, tá? Que é um povo navegador ali do mar Mediterrâneo. Muito bem, no Egito, então, nós vamos ter um único líder, que é o faraó. Ele que comanda tudo. O Menes unificou o Egito, o Alto e o Baixo Egito. Se torna um faraó muito importante. Nós vamos ter vários faraós, mas um dos faraós muito conhecidos, e que ficou conhecido na história, chama-se Ramsés. Né? Ramsés foi um faraó que governou o Egito na época que o Egito era muito poderoso, era muito rico. Né? E é a figura de Ramsés que aparece lá nos 10 mandamentos, que é a história do povo hebreu, que foi utilizado como escravo no Egito, certo? Então, quando Moisés surge, Moisés é adotado pela família real e vivia como irmão de Ramsés. Mas, como quis libertar o povo judeu, virou um inimigo de Ramsés também. Né? E é a história de Moisés, que é o grande libertador, que liberta o povo do Egito para a terra prometida, que é a Palestina. Isso é uma outra história, só para a gente ilustrar. Muito bem. Então, na Mesopotâmia e no Egito, eles são politeístas, acreditam em vários deuses. Certo? No Egito, uma coisa importante é que eles acreditam na vida após a morte. Por isso que eles vão construir grandes pirâmides e vão mumificar os corpos. Quero lembrar vocês que poucas pessoas eram mumificadas. Só quem tinha dinheiro
poderia ser mumificado porque era um valor alto, gastava-se bastante para mumificar um corpo. Então, a maior parte das pessoas não tinha o seu corpo mumificado. Mas os reis, os faraós, os sacerdotes, a família do faraó era mumificada, certo? E dentro dessas pirâmides, eles guardavam os corpos do faraó com todas as suas riquezas, porque acreditava-se na vida após a morte. Então, guardava-se ali dentro as riquezas do faraó. E essas pirâmides, na história, foram saqueadas, né, por conta, para roubar todo o ouro que pertencia ao faraó, né? Por exemplo, foi descoberta uma tumba chamada Tumba de Tutancâmon, que foi um faraó que morreu com 19 anos de idade, super novinho, chamado faraó Menino, e na tumba dele tinha tanto ouro, que eram toneladas de ouro. Tá? Isso que ele governou o Egito, numa época que o Egito não tinha tantas riquezas. Imagina Ramsés, quantas riquezas tinha na tumba dele, que nunca foi encontrado nem a múmia e nem suas riquezas, porque foram todas roubadas e saqueadas durante a história. Então, gente, essa é a nossa revisão da nossa unidade 3, certo? Da apostila do primeiro bimestre. Então, gente, eu espero que vocês tenham compreendido, que vocês tenham aprendido tudo certinho, tá? Com essa revisão. E aí a gente vai se ver na nossa próxima videoaula, semana que vem, já falando sobre outro conteúdo. Certo, gente? Eu espero vocês na nossa próxima videoaula, semana que vem, tá? Para a gente falar já da nossa unidade número 4 da nossa apostila, para fazermos essa revisão, tá? Vou deixar as atividades depois para vocês fazendo, eu aprendi dessa unidade. Qualquer dúvida é só falar com a prof. Um beijinho no coração de cada um.